Posso? Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Vamos proceder hoje a mais uma aula da disciplina de História da África, Cultura Afro-Brasileira. Eu sou a professora Mariana, agradeço a presença aqui de vocês nesse momento dessa aula e apresento o nosso convidado, Antônio Fernandes Neto, metalúrgico, sindicalista, e ativista do Comutas. Ele vai fazer a fala trazendo a experiência dele de África e principalmente fazendo uma articulação de discussão sobre a conjuntura da África relacionado à região do Sahel. Nós vamos aprender exatamente do que se trata e como foram os processos históricos ali construídos. Beleza? Pode ficar com a palavra, eu vou dar uma organizadinha só aqui no Data Show, para começar logo, né? Isso. Então, boa noite a todos e a todas. É muito legal essa iniciativa da Mariana. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a confiança de que ela considerar que nós somos capazes de transmitir alguma coisa para vocês, né? Então, veja só. É muito importante nós discutirmos a África. E o que nós temos de produção de África é muito pequeno. Tem vários centros de pesquisa, mas é insuficiente para o tamanho deste país. Eu não sei se vocês sabem qual é o maior país negro do mundo. É a Nigéria. O segundo maior país negro do mundo é o Brasil. E nós não tomamos isso em consideração. Nós somos o segundo maior país negro do mundo. Depois, podemos dizer que a Etiópia, mas a Etiópia tem uma parte árabe. Podemos dizer que o Egito, que eu acho mais árabe do que negro. E aí vem o Congo, que tem 90 milhões de habitantes. Então, nós não estamos discutindo qualquer coisa, nós estamos discutindo a nossa própria história, discutir a África. Né? E quando nós estudamos a África, nós olhamos o que nós somos também. Há uns 10 anos atrás, começou uma história na economia, os economistas diziam o seguinte: a dinâmica da economia mundial é cortar todos os benefícios dos europeus. Eles têm muitos benefícios. Não pode ser que quando é demitido do emprego tenha 24 salários de indenização. Não pode ser isso, não pode ser aquilo, coisa assim. E eles diziam: a Europa tem que ser igual à América Latina. Tem que ter o mesmo padrão de exploração da América Latina. E a América Latina? Igual à África, diziam na maior cara dura. E realmente é o que nós vemos hoje. Né? Então hoje nós não temos direitos trabalhistas, não temos direitos previdenciários, tem aí a reforma tributária. É um padrão muito parecido das grandes economias. O que acontece no Brasil é um padrão muito parecido ao que nós vemos, por exemplo, em países de desenvolvimento como o Egito, como a África do Sul, como a Nigéria, que são economias muito próximas ao que é o Brasil. Elas são mais próximas ao que é a Argentina, a Colômbia, coisas assim. Né? Então nós entendermos isso daqui é, em primeiro lugar, entendermos que somos o segundo maior país negro do mundo. 2. Muitos dos processos que nós estamos vivendo aqui já estão vivendo na África do Sul há algum tempo. Então nós somos a África amanhã, ou já somos a África de um tempo atrás. Então a dinâmica que vai levando, né? Eu me lembro quando eu estava em Cape Town, que o menino para estudar na universidade pública, na Universidade de Cape Town, fazer direito, na escola que precisa de grandes laboratórios e tal, o pai pagava 70 mil reais por ano para o menino fazer direito na universidade pública. Pagava para o menino estudar direito. E o trabalhador ganhava quanto? 48 mil reais por ano. Então, o operário da construção, jamais o filho dele faria direito. Bom, medicina, os cursos mais caros, odonto, isso, fisioterapia, né? Eu nem pensar. Então, estou dizendo porque essa é a dinâmica que aponta para nós e nós militares. Então, acho muito legal essa preocupação da professora Mariana de fazer valer essa obrigatoriedade do ensino da história da África e da atualidade da África.
Então vamos começar por essa foto aqui que eu acho muito emblemática. Essa foto é da Namíbia. Isso aconteceu entre 1904 e 1908. Em 1895, vocês sabem disso, né? Foi feita a partilha da África. Tais países ficaram, a Alemanha pegou uma parte, a Bélgica pegou outra, a Espanha pegou outra, Portugal, todo mundo pegou um pedaço. Por exemplo, a Bélgica não pegou muito, né? Dizem que ela só pegou um país também, não pegou muito. Ela pegou 14 vezes o território dela, uma vez só. Se ela era desse tamanho, pegou um território desse tamanho. Bom, os alemães pegaram a Namíbia. Este caso é na Namíbia, entre 1904 e 1908. Olha que degradação que é isso daqui. Mas não é só a corrente. Os alemães mataram ali 80 mil pessoas, 80 mil hereiros. Fizeram campo de concentração, igualzinho tinha na Alemanha nos anos 40. Campo de trabalhos esforçados, que é um nome bonito para a gente dizer trabalho escravo, e campo de extermínio. Então essa foto aqui, ainda bem que ficou para trás, isso não tem mais, né? Nossa Senhora, não dá nem vontade de ver isso. Mas essa foto aqui, que é igualzinha, é do Rio de Janeiro, do final dos anos 70. É o mesmo tratamento ou não? Se em cima eram negros acorrentados, aqui são negros amarrados na corda. Isso é na Baixada Fluminense. Essa é uma das fotos mais horrorosas da história da PM brasileira. Então, eu acho que é importante nós conversarmos, porque isso não mudou muito. E nós queremos ir conversando com isso, retomando, fazendo com que vocês, professores, levem adiante e levem também para a juventude comece a pensar sobre sua história, né? Porque a gente vai normatizando viver na favela, sermos a maioria nas prisões, não pode ser assim. Então vamos dar uma entendida aqui na África, aqui para a gente entender, ó. Isso aqui é a nossa Pangeia, né? Porque antigamente era um continente só, né? A África e a América do Sul. Tanto é que na mesma região que nós temos a floresta amazônica, nós temos a grande floresta do Congo. Na mesma região que nós temos o rio Amazonas, do lado de lá nós temos o rio Congo. Um é o maior, outro é o segundo maior. Da mesma maneira que no sul nosso nós temos frio, temos nós também temos frio na África do Sul. É um frio que dói, viu? Frio e vento. Mas por que nos interessa muito? Porque nesse pedacinho aqui, ó, nesse pedacinho aqui, Angola, a boa parte dos nossos brasileiros. Angola e esse pedaço aqui que é o Congo. Aqui está boa parte de nós. Saímos daí. Né? E nós temos que entender. Então, por exemplo, uma vez nos convidaram para comer nhaque com dongo-dongo. Um prato maravilhoso, me diziam. É mesmo, né? É. Aí foram fazer em casa. E eu perguntei, o que é? O que tem que comprar? Eu ajudo e tal, eu não me imigrante. Não, eu levo. Daí a pouco ela chegou em casa com um saquinho no supermercado, tirou lá de dentro um frango branco, congelado. Falei, vixe, é galinha, né? Tá bom, a comida africana com galinha deve ser bom. E o dongo-dongo, que era tá de um outro saquinho, ela abriu, era o quiabo. É o nosso franguinho com quiabo. Entende? Então, esses aspectos culturais que a gente acha que não faz parte da nossa vida, não fala isso para os mineiros, fala isso para o Fernando, senão fica bravo. Mas o franguinho com quiabo não é mineiro. Não é de jeito nenhum, né? Só para saber. A outra vez, eu entrei numa loja que vendia comida nigeriana e fiquei conversando com a mulher lá, puxando um papo furado, e ela sabia alguma coisinha de português. Ela falou, você não quer farinha? Aí eu levei farinha para casa. A Adriana deu um pulo da cadeira quando viu a farinha, né? Porque era a farinha daqui, é a mesma farinha. Bom, e aí você vai contando, isso é a nossa África, que a gente tem ela tão longe, ela está tão próxima de nós. É o que diz o Miyakoto. A África está mais dentro do Brasil do que os próprios brasileiros se imaginam. Então é muito legal a gente estar aí conversando sobre isso. Então veja só, toda essa zona aqui é uma região riquíssima de minérios, petróleo, madeira. E quando nós vamos olhar os índices, os indicadores da ONU, do PNUD, o Índice de Desenvolvimento Humano, são os mais baixos do mundo. Então nós temos que responder um pouquinho o que diabo é isso, né? Como é que foi acontecendo isso? Então nós vamos começar explicando aqui, para a gente, a
A Mariana pediu para fazer um recorte, que é essa região aqui do Sahel. O Sahel é uma região lindíssima. Olha, isso aqui é o deserto do Saara. Beleza? Daqui para cima é o deserto do Saara. Daqui para baixo é a nossa selva amazônica, a irmã dela. Que são as florestas tropicais e subtropicais do Congo, da República Centro-Africana, de parte da Tanzânia, de parte de Moçambique. Então, essa é a transição. É a transição do deserto, aquela seca total, com matas extremamente fechadas. Então, eles têm entre 500 e 700 quilômetros. Ele começa aqui no Mar Vermelho e vem embora para o Atlântico. Beleza? Então, é uma região assim de transição na cultura, na comida, nos hábitos. Muito legal mesmo. Então, aqui você encontra o cara andando de camelo, indo para a floresta tropical. Aliás, a carne de camelo, a gente pode comprar muito no Natal nosso lá. Mas é um negócio comum comer, né? Carne de camelo é um negócio muito gostoso. Então, veja só. Então, eles pegam a Etiópia, que não é metade África Negra e metade África Árabe. Pega o Sudão, que é a mesma coisa, uma parte árabe e negra, e ambos foram colonizados pelo Egito e pelos ingleses. Os árabes saíam daqui e queriam se ligar com o Atlântico. Então, isso aqui foi uma rota durante muito tempo. E eles, para fazer essa rota, aqui na região do Sahel, eles fizeram uma cidade chamada Timbuktu, no Mali. Que ano que é essa universidade mesmo? 1980, né? 88. Que bom, muito bom. A USP é de 1940, né? Tá certo. Essa é a Universidade de Timbuktu, de 1300. Essa África que os racistas falam tanto que é atrasada é de 1300. Mas é que são documentos que estão sendo agora disponibilizados deles, que é de 1200. Eles são atrasados? Dá para a gente explicar como é que jogaram esse povo tão avançado, como é que jogaram para trás esse povo nessa situação de fome e miséria espetacular? Você se assustou que é de 1300 a universidade? Ela tomou um Pois é, cara. Olha aqui. Então aqui, ó, Timbuktu. Então os árabes vieram daqui, fizeram uma grande universidade aqui, tinham o controle dos números, tinham o controle da astronomia, da geometria, em 1300. Vocês se ligaram? E andaram para trás. Um dos países mais pobres do mundo, esses países. Então nós temos que ter uma explicação para isso, né? Mas antes da gente passar ali, deixa eu falar uma coisa legal, ó. Se você, quem gosta de soul, de jazz, esquece. Vamos esses caras aqui, ó. Ali Farga Touré, do Mali. Maravilhoso. Eu fui para a África a primeira vez e pergunto para um alemão que falava português. Falei, você que manja muito aqui, que tem de música legal para me ouvir daqui, né? Ignorante total, né? Óbvio. Ele falou, compra isso, ali Farga Touré. Isso foi no aeroporto. No avião, por sorte, tinha um disco do Alifar. São 16 horas de voo, fiquei 16 horas ouvindo, cara. Um som assim, outro mundo. Eles tocam, esse daqui é o Alifar, que é um guitarrista, com esse instrumento aqui, que pena que não dá para ver direito, mas esse aqui é uma cabaça gigantesca. Em cima sai uma vara que produz um som parecido com o de uma árvore. Então, o africano é muito atrasado, né? Como dizia um ex-presidente que teve no país da América do Sul, eu fui num lugar onde os negros pesavam 15 arroba, né? Lembra disso? Nojento? Pois é, essa é a cultura. Então, se vocês olharem a arquitetura de Timbuktu, depois vocês entram na internet, vocês acham bastante imagem desse Timbuktu. A arte contemporânea deles, isso aqui é uma arte moderna de coisa de 5 anos atrás, que a pergunta é, será que as estrelas vão brilhar para nós de novo? Muito premiado da Europa, então,
você vai conhecer essa música depois que você ouvir ali Farto Purê, o Mano de ABT, esses caras. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma certa dificuldade para ouvir o jazz americano. E o som, especialmente, porque é superior. A arquitetura é isso que eu mostrei para vocês anteriormente, que é de 1300. Que é de 1300, imagina. Né? E a arte moderna deles. Qual é o problema da África? O que nós chamamos de neocolonialismo. Depois eu vou explicar por que nós chamamos de neocolonialismo. Isso é uma linguagem não. A academia às vezes usa outros nomes para a mesma coisa, e no movimento sindical nós usamos mais diferente. Então, primeiro é o roubo da matéria-prima. Isso aqui é um escândalo dentro de matéria-prima. Então, por exemplo, uma parte vai para a Europa, outra vai para os Estados Unidos. Vocês falam assim, como é que é feito esse roubo? Simples. Mariana, você já foi para a Europa? Eu fui a Portugal, mas disse que não é para se considerar. Alguém que já teve em Paris? Ou tem vontade para ir na Cidade de Luz? A Cidade de Luz, Paris, é iluminada. E é maravilhoso. Qualquer um que gosta de andar pelo mundo, eu acho que deve ficar apaixonado com o nome da cidade também. Bom, aquilo é feito com energia, a energia proveniente do urânio. E esse urânio, ele sai daqui, do Níger. Faz 100 anos que a Areva, uma empresa francesa, leva urânio. Um negócio assim muito honesto, sabe? Uma parte da exploração fica para a França e uma parte fica para o Níger. Uma parte não quer dizer metade. Quer dizer o seguinte, 95% do núcleo fica com a França e 5% fica com o Níger. 95% fica com o Níger, com a França e 5% com o Níger. Vocês estão entendendo a razão da miséria? Depois daquilo ali, como eles produzem urânio, e onde tem urânio, tem tudo quanto é que tipo de contaminação, eles não dá nem para cuidar da contaminação ambiental. Aqui nós vamos olhar, aqui tem o Ghana, que não faz parte do Sahel, mas não falar isso aqui, porque é interessante. Eu estava estudando sobre o problema da mineração no Ghana, e eles produzem muito ouro. Uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, acho que foi em 2016, 2017, por aí, eles exportaram, segundo o Banco Central, 5 bilhões de dólares em ouro. Quanto ficou com eles? Se aqui fica assim, é um governo fraco, né? É um governo mais forte do Ghana. Eles ficaram com 0,75%. Quer dizer, se nós pegarmos essa distância aqui, que deve ter uns 5 metros, 2% menos 2%, quanto dá? 10 centímetros. Todo o resto pode estar no nosso lado. Então, por isso que quando a gente põe aquele mapa ali, às vezes as pessoas dizem, mas está meio panfletário. Não está panfletário, essa é a situação de lá. Mas se eu passar o dia todo aqui, eu conto para vocês, país por país, como é que é as taxas da exportação de minério. O roubo que é. Por isso que a gente fala em roubo. Nós não usamos outra palavra, não dá para falar outra palavra. E o outro tema é essa impagável dívida externa. Quando da independência, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a França, a Inglaterra, a Bélgica, estavam tudo com as calças na mão, tinham sido destruídos. Eles tinham um monte de colônias. Mas eles estavam destruídos, eles estavam para reconstruir ponte, hospital, escola, guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Né? Sistema elétrico. Bom, vocês estão vendo agora na Palestina, tinha que reconstruir, eles não tinham nada. Então eles pedem dinheiro emprestado para o Banco Mundial, o famoso Plano Marshall, esses 3 países, e diz o seguinte, quem que paga isso? As colônias. As colônias vão pagar. E em seguida, em 1960, tem a independência. Então, todos os países nascem já com uma dívida que não é deles. É uma dívida da Inglaterra, da França
e da Bélgica, até mesmo a Guiana Inglesa e o Suriname, herdaram essas dívidas. A Guiana Inglesa tem isso visível. Tá certo? Então essa dívida para nós ela é muito importante. Aí eu queria avançar um pouco mais nisso daqui. O problema da independência. Né? Eles têm independência em 1960, são independências negociadas porque eles não aguentam mais manter as colônias, elas começam a ficar caras, não dá a rentabilidade que eles precisam. Então eles fazem um acordo de independência, uma independência negociada. Os portugueses vão fazer isso com Angola e Moçambique na porrada em 75, mas eles resolvem negociar em 1960. Então veja os acordos que foram feitos. Não é que foi acordo assim, ó, beleza, tal, tudo certo, amanhã vocês estão independentes, tal, pode escolher o presidente. Não, não é assim. Então nós temos esses acordos. Primeiro, as dívidas construídas, eu vou falar especialmente da França, tá? As dívidas contraídas pela França em nome das colônias seriam pagas pelos países recém-independizados. Isso que eu acabei de falar para vocês. Vocês querem ser independentes? Então paga minha conta. Se ligou? Isso é o primeiro. Segundo, manteriam 65% das reservas depositadas no Banco de France. Além disso, 20% para cobrir riscos financeiros, ou seja, 85% seriam controladas pela França. A partir do dia da independência, nós somos independentes, então nós temos nossa graninha, diz o país. Não, você vai pegar todo o dinheiro que vocês têm e vai depositar no Banco da França. 65% vocês têm que depositar lá. Vocês não vão ter banco, vão depositar no nosso banco. E por garantia, mais 20% por garantia. Por isso que eu digo que não é colonialismo, é um novo colonialismo, é um neocolonialismo. 3. A França teria preferência na exploração de todo recurso natural descoberto no país. Então o país descobre urânio, descobre ouro, não sei o quê. Quem primeiro pode explorar? A França. Mas não é independente? Não, filho. Isso é a história da carochinha. Aqui começou uma nova forma do colonialismo. Vocês vão eleger presidente, vão ter polícia, vão ter constituição, tudo isso vocês podem ter. Mas a economia é na nossa mão. Então, a França teria preferência. E quando não é assim? Vocês vão ver já. A França e as empresas francesas teriam prioridade na construção para a construção de obras públicas. Então vamos construir uma ponte, vamos. Vamos construir, vamos. Quem constrói? Primeiro a empresa francesa, ela tem prioridade. Não é nem empresa nacional, é empresa francesa. Se ligou? Terceiro, a França mantém exclusividade no fornecimento de equipamentos militares e no treinamento dos oficiais. Então, não tem no exército de fato, porque eles só podem comprar armas da França. Ah, mas esse canhão aqui está mais barato da Inglaterra. Não, é comprar nosso. Acordo de independência é assim. Vocês viram que não rompeu a independência? Não tem independência nenhuma, né? A França teria direito de intervir militarmente no país para defender os seus interesses. Então imagine se o povo do Níger diz, ó, o negócio é o seguinte, nós não queremos mais vender urânio para vocês não, nós vamos vender para os Estados Unidos. A França tem o direito de intervir militarmente para defender os seus interesses. Então aqui nós estamos explicando a razão da pobreza. O país manteria a língua francesa como língua oficial do país, só tem uma língua. Então, todos esses países têm inúmeros dialetos. Inúmeros, inúmeros. Quando eu falo de inúmeros, é 200, 300, somar todos eles aí. Tá, tudo isso está proibido. Aqui só fala francês. Beleza? E se não falar francês, é comunista. Comunista deve ser, como dizem os bolsonaristas, deve ser vermelho do PT. Vem que também. Todos os países teriam a obrigatoriedade de utilizar o franco CFA, uma moeda francesa específica para esses países, como uma moeda local. Não tem moeda no país. Inclusive, o dinheiro está onde? Está depositado no Banco Central. Obrigatoriedade de enviar anualmente à França relatórios sobre a situação das reservas monetárias. E todo ano o país tem que mandar à França quanto ele tem de dinheiro, quanto ele gastou, quanto ele não gastou. E a partir
partir daí, a França libera ou não libera o dinheiro para eles investirem? Óbvio que não libera coisa nenhuma. Então você pega o Níger, o grau de alfabetização não chega a 17% do país produtor de qualquer aliança militar com outros países somente se concretizaria com a autorização francesa. E teria obrigação de aliar-se com a França em caso de guerra ou crise mundial. Quer dizer, então nós estamos falando aqui do neocolonialismo. Isso levou que estes países aqui do Sahel, se nós pegarmos do Sudão para cá, nós vamos pegar o Chad, o Níger. A Nigéria, ela é do Sahel, mas ela não é do esquema da França, é do esquema dos ingleses. O Mali, Burkina Faso, Mauritânia, Senegal. Tem aqui também, aqui desse esquema, mas não é do Sahel, a República Centro-Africana, o Chad, a Chad. Então, todos esses países, eles se obrigam a seguir essas regras. E se vocês entrarem no PNUD e verem o Índice de Desenvolvimento Humano, dos 10 países mais pobres do mundo, 3 ou 4 estão, que seguramente é Mali, Níger e Burkina Faso. Não se esqueça que o Mali, onde tinha uma universidade de Timbuktu em 1300. Então, o colonialismo levou essa pobreza insuportável. Na independência dos anos 60 foram impostos ditaduras que demoraram 30, 40 anos, dependendo de cada país. E aí esse povo começou a se levantar nos últimos anos, na última década. A França, baseada no Sudão, no Chad, mandou 5.000 soldados na Operação Barkhane para controlar uma possível grupo de jihadistas que tinham ali. Eu sempre pergunto, quem mantém os jihadistas? E quando vocês ouvem falar do Al-Qaeda, não sei o que, vocês já perguntaram por que dá dinheiro para eles? Por exemplo, aqui em Moçambique, uns 4 anos atrás, a Total e outras empresas descobriram a maior reserva de gás do continente africano. E imediatamente apareceu a guerrilha do Idris. Porque eles foram com esse cidadão. E fizeram Viseu, botar fogo aqui, botar fogo lá, pá. Tá entendendo? Aí depois veio o exército para reprimir-os. Aí o que acontece nesse processo? Aí, corta o pescoço dos homens, estupram as mulheres, sequestra as meninas para ser trabalho escravo sexual e os meninos para ser futuros soldados. Isso criou um terror tão grande, estou dizendo isso Moçambique, que é o mais claro que tem nos últimos anos. 800.000 pessoas fugiram dali. Interessante, depois acabou a guerrilha. Então, quando eles fugiram, agora a Total está construindo suas instalações onde moravam essas 800.000 pessoas. É a limpeza étnica que nós vemos querem fazer com os nossos indígenas, é a limpeza étnica que estão fazendo na Palestina, é o mesmo método. E aqui vieram fazer a mesma coisa. Então, nessa região começaram a se levantar as populações. O Chad teve uma eleição que o Idris, ele ia para o 6º mandato, coitado. Ele declara, olha, eu não quero ser mais. Mas a França veio aqui, mandou 2, está escrito, deu uma entrevista para o New York Times, mandou 2 juristas, mudou a nossa Constituição e eu pude ser candidato contra a minha vontade pela 6ª vez. Coitadinho. Quer dizer, é um administrador colonial moderno. Isso faz 2 anos. Ele ganhou a eleição com 97%. Lógico que em frente à casa do líder da oposição tinha um tanque de guerra. Entendeu, Mariana? A gente tem um tanque de guerra na tua porta ali só para fazer uma pressãozinha, entendeu? Ele ganhou a eleição e tem um grupo de oposição que se chama Força de Paz e Reconstrução do Chad, que é um grupo armado, metendo bala a matar o líder. Antes dele tomar posse no 6º mandato. Aí, o Champs-Élysées decidiu que ele vai ser o novo presidente. O novo presidente é o filho dele. Ele falou, não, como que é isso aqui? Quem será o novo presidente é o Congresso que ele que decidir e tal. Não, é. O Macron saiu aqui de Paris, foi até o Chad para dizer que esse é o cara. Mas isso tem um preço.
Ou não? Tem um preço. Tem um preço. Ele impôs um presidente. Olha como é que é essa região. Nessa região era costumeiro fazer esse tipo de coisa. Começou com o Mali. Primeiro ponto importante do pecado. Do Ibrahim. Esse golpe tem 4, 5 anos. Derrubaram o Meca, veio o primeiro presidente militar. Ele ficou 1 ano e meio. E o segundo da hierarquia dá um golpe que está hoje, que é a oração de hoje. Mas esses militares só conseguem dar o golpe por causa da insatisfação generalizada com a população. Pela pressão das tropas francesas, a Operação Barkhane, a violência contra as mulheres foi muito regulada, a violência contra as meninas, contra os meninos, contra os homens, e mais a pobreza que já não tem mais de onde tirar. Por exemplo, com a guerra da Ucrânia, é interessante como é que esses fenômenos vão se articulando. Com a guerra da Ucrânia, aumentou a nível mundial o preço do combustível e dos alimentos. Certo? Então, esse povo aqui, todo esse povo aqui, nessa pobreza absoluta, eles viviam com uma ajuda alimentar. Então, o organismo da ONU determina $1 bilhão, vamos dizer assim, no mundo qualquer, né? Para comprar alimentos para eles esse ano. Só que isso aumentou o preço do alimento. E a quantidade é a mesma. Essa população que comia uma vez ao dia começou a comer o quê? Dia sim, dia não. Aí o pau canta. Então, aqui é uma instabilidade. Houveram várias greves gerais, greves setores dos trabalhadores no Mali, antes da caída do pecado. Na Burkina também, importantíssimas greves, importantíssimas lutas de mulheres. As mulheres da Burkina têm uma coisa assim, quer dizer, a gente não entende, né? Não é cultural, esse aqui, aquele outro, não explica, mas não justifica. Por exemplo, a lei de herança, ela é só aplicada aos filhos homens. A mulher só recebe herança se não tiver um homem para receber. Aí os homens morrem nos enfrentamentos militares, não sei o quê, e mesmo assim as mulheres não têm. Então tem uma luta muito importante das mulheres pela posse da terra aqui na Burkina nos últimos 3 anos. Então não é que não tinha nada, a luta social é importante nessa região. O Níger, como eu disse, o Níger aqui, a Nigéria aqui. A Nigéria é um processo combinado, porque eles são parte do Sahel, mas eles são de dominação inglesa. Mas aqui no norte do Níger, da Nigéria, também tem as mesmas lutas ali, onde apareceu um grupo armado, o Boko Haram. O Boko Haram é nada mais, nada menos que um grupo armado, milícias armadas, financiadas pelas grandes petroleiras, para impor o mesmo respeito. Eles gostam mesmo de sequestrar 200, 300 meninas de uma vez só de um colégio e sumir com elas. Para prostituição. E os moleques vão junto para ser futuros soldados. E se o pai achar, a mãe achar ruim? Financiado por quem? Pela Shell, Chevron Techar, Total, Irene, financiado por esses. Eu não digo assim, vou dizer. Todo mundo que estuda isso aqui sabe que é assim. Então nós tivemos recentemente o segundo golpe no Mali, na Burkina e no Níger. No Chad está cantada a bola. No Senegal tem eleição esse ano. O cara que está lá, ele cometeu um crime dentro do que é o capitalismo, ele cometeu um crime, né? Macky Sall. Ele é francês, estudou geologia, fez doutorado e mestrado na França, numa escola financiada pela Total, que é a empresa petroleira francesa. Então isso é mais funcionário da Total do que qualquer outra coisa. E descobriu o petróleo aqui, né? Em alto mar. Mas quem descobriu foi a empresa inglesa e uma americana. O que diz os tratados mesmo? Todo. É da França primeiro. Aí ele é mais francês, mais cachorrinho da França do que qualquer outra coisa. Macky Sall. Ele e o irmão dele fazem uma série de manobras
principalmente da Cosmos e uma outra que eu não me lembro, que é Catanese, que é americana. Aí um cidadão, esperto, escreve um livro, faz uma denúncia do processo de corrupção. Aonde foi apresentado esse livro em primeiro lugar? Na universidade? Na TV? Não. Na Embaixada dos Estados Unidos. Ele é o virtual, chama Sombra. Ele é o virtual presidente do mundo. Vai ter eleição esse ano, no ano que vem, aliás, deve ganhar as eleições. Aqui a França perde seu poderio e passa completamente para os Estados Unidos. Aqui a França perdeu seu poder no Mali, perdeu na Burkina, perdeu no Níger. Quer dizer, o debilitamento do imperialismo francês tem a ver com a crise mundial do capitalismo. Então a França vai perdendo força, e aqui está ganhando força fundamentalmente no Níger, Mali e Burkina, os russos junto com os americanos. Estão brigando lá pela Ucrânia, mas estão juntos aqui. Tá certo? Estão brigando por isso. Estão se comendo lá na Ucrânia. Então, matando a população, destruindo tudo, não sei o quê, mas aqui eles estão juntos. Tanto é que o golpe do Níger contra o Bassum, os Estados Unidos não, nós estamos contra. Que história é essa de golpe? Nós defendemos a democracia. Olha lá, nós defendemos a democracia. E a França organiza o CEDAW, que é uma organização de países, uma LAUC nossa aqui na América Latina, para invadir o Níger. Só que no meio do caminho os militares rapidinho negociaram com os americanos. Vocês têm uma base aqui em Niamey, que é a base mais importante dos Estados Unidos, e uma aqui e outra aqui. Já bem aqui nesse paísinho de Djibouti. Essas duas bases aqui, elas fazem todo o rastreamento por drones. Os caras disseram, não, vocês ficam aí de boa. Os Estados Unidos tirou o apoio ao Bazoum e começou a apoiar os militares. Então, aqui é uma negociata que quem perde aqui é a França e quem assume é os americanos junto com os russos. Igualzinho na Burkina, igualzinho no Mali. O presidente da Burkina, há poucos dias, ele teve uma reunião com Putin e fez um discurso maravilhoso, do Ibrahim Traoré, contra o imperialismo. Muita gente que ouviu ficou encantada. Parecia Chávez nos seus melhores momentos. Sabe, Chávez? Hablador, charlatán, nossa. Aí ele, tá certo, entendi. Ibrahim Traoré, boina vermelha, a roupa de combate militar. A gente vai estudar um pouquinho quem é o cara. Ele é dessa parte aqui da Burkina e não tem infiltração nos grupos jihadistas. Ele é no vale onde tem os melhores rios e as melhores terras. Ele representa a burguesia rural que quer defender sua propriedade. Aí os estudantes da Universidade de Kizebo fizeram uma greve, uma luta desde o começo do ano, estão contra o sistema de avaliação. Ele fez uma palestra no começo do ano para 2 mil estudantes, ele estudou na universidade, fez parte do movimento estudantil. Os estudantes agora fizeram várias mobilizações. E ele, como é um cara que é comprometido com tudo isso, mandou a polícia lá, invadiu a universidade e arrebentou a molecada no pau. Então, o anti-imperialismo dele é de meia boca. É muito parecido com o Chaves fazer comércio petroleiro. O petroleiro na Venezuela. Então, é a mesma coisa. Então, veja só, essa área convulsionada toda que nós estamos falando aqui, é parte da convulsão que nós temos na África, que temos no mundo. Tem a ver com essa crise econômica que nós estamos vivendo, em que tem uma inflação de alimentos gigantesca, uma inflação de combustíveis. Por exemplo, aqui em Angola, nós agora em junho temos uma manifestação, porque a gasolina foi privatizado o sistema, eles são produtores de petróleo, mas foi privatizada a refinaria. Então, os novos donos disseram, bom, o petróleo tem que ter preços internacionais, 85 centavos de euro.
Então custava 130 kwanzas, o cara aumentou para 330, o pau comeu e tem que chegar a 400 kwanzas. Quer dizer, vai ter novo pau. E a inflação de 45% ao ano. Mas aqui, toda essa área aqui, ela é convulsionada. Hoje, o centro está nessa região. O Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina, Níger, Chad, Sudão, que veio uma professora falar do Sudão, eu já li o texto dela, muito bom o texto dela, uma guerra civil. E a Etiópia e a Somália, bom, toda essa região aqui, é uma região muito convulsionada hoje. É legal a gente conversar disso aqui, porque a gente vai contando a história desse setor da África e vamos mostrando que eles já foram muito melhores que nós, muito mais avançados que nós, o que preserva coisas maravilhosas como a música deles, né? A arquitetura, a arte, o que nós somos capazes de ouvir racistas aqui no Brasil, dizendo esse negro aí. Esse negro aí é fruto daquele acordo que eu contei para vocês com a França. O acordo com a Inglaterra não é diferente. Não é diferente. Tá bom? Então, eu contei tudo isso aqui para a gente poder conversar. Não sei se era isso que você queria, Mariana. Entendeu? Nós esperávamos Tá. Então tá bom. Então, Esclarecimentos assim. então vou comentar entre todos, nós vamos aprender entre todos.